Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos, certinho? Estamos na aula 14.1, dando, continuidade às figuras de linguagem. Vocês já viram, figuras sonoras ou figuras de harmonia, que vai trabalhar essa questão dos sons, da fonética. Viram também as figuras de palavras, as figuras que estão ligadas ao sentido, à semântica. Aí vocês vão lembrar das metáforas. E hoje veremos o quê? Estudaremos o quê? As figuras de construção, exatamente, as figuras de sintaxe. Quando fala de sintaxe, você percebe assim, meu Deus, vai ter uma modificação. A sintaxe está relacionada à oração, a um período, está direcionado a uma quebra, tá bom? No normal, quando você tem uma oração, é sujeito, aí depois vem o quê? O verbo e o complemento. Então, aqui vai abalar essa estrutura. Vai ficar na ordem indireta, tá certo? Vai ficar o complemento, depois o verbo, depois o sujeito, que é o agente, certinho? Mas antes, a gente sempre traz um texto. Vamos lá então, aula 14.1, iniciando figuras de linguagem ligadas ao aspecto sintático, certinho? Então, nós temos aqui um trechinho do diário de Carolina Maria de Jesus. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite. Faltou um Rzinho aqui, mas a gente coloca. Mas na hora que eu estou falando, você já está percebendo, quando eu falo buscar, vamos colocar a canetinha para ficar melhor, tá? Nessa parte aqui, ó, buscar o leite e o pão. Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros, mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los, que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Então, aqui você está percebendo, é do jeito que Carolina escrevia, Então, esse traz aí é do verbo trazer. Então, seria com o quê? Com Z. Mas a gente vai respeitar aqui a escrita dela. Senti o cheiro do álcool, desisti. Sei que os ébreos não atendem. O senhor Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista e do círculo esotérico. Tem conhecimentos bíblicos, gosta de dar conselhos, mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar, embora seus conselhos sejam úteis para os que gostam de levar vida decente. Preparei a refeição matinal, cada filho prefere uma coisa. Então, aqui é um trechinho do diário, de Carolina Maria de Jesus, certinho? Vamos conhecer um pouquinho da autora, Quem foi Carolina Maria de Jesus? Ela nasceu em 1914 e partiu em 1977. Foi uma autora brasileira, considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do país. Exatamente, ela é autora do livro best-seller autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914, neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta.
Carolina cresceu em uma família com mais de 7 irmãos. Em 1930, a família vai morar em Franca, São Paulo, onde Carolina trabalha como lavradora. Em 1948, muda-se para a favela do Canidé. Então, aqui um pouquinho de Carolina Maria de Jesus, certinho? Então, aqui começando, né, a nossa figura de linguagem, sintaxe e construção. Então, o que você vai observar? Você vai focar aqui na estrutura da frase. Exatamente, se fala figuras de construção ou de sintaxe, você vai focar no período, né, na oração. A mudança vai ser em alguma parte da frase. Ok, ele pode omitir um verbo, uma palavra, ou ele pode fazer a concordância, né, com a ideia, não com a parte gramatical, certinho? Ou ele vai querer dar ênfase, né, a uma palavra, tá certo? Para dar aquele efeito de sentido, certinho? Então, figura de sintaxe. Construção, você vai prestar atenção na estrutura da frase, que normalmente nós temos o que? Começa o agente, a ação e o complemento. Não é assim? Sujeito, verbo e complemento, essa é a estrutura. Mas o que pode acontecer? Começa pelo complemento, depois a ação e depois o agente, que é o sujeito. Então, começando aqui com vocês com um fragmento de uma música, de uma letra de uma música. E aqui está falando do quê? Que nós vimos, já estudamos as figuras sonoras. Quando você quer representar, você vai focar no som, na harmonia, na musicalidade. Então, observe bem aqui, ó. Olha no texto. Nós temos aqui, chove chuva, chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece para Deus nosso Senhor. Então, olha aqui, ó. Aqui esse chove chuva, aí você vai lembrar da questão, se já chove, já sabe que é chuva, tá enfatizando a palavra, não é isso? Aí você vai lembrar do quê? Do pleonasmo, tá? Ó, para Deus nosso Senhor. Aí vai lembrar de outra, tá chamando, tá tendo uma invocação aí, um chamamento, certinho? E se for lembrada lá da questão, lá da sonora, esse chiadinho aí, esse foco da fonética, você vai lembrar do quê? Da questão reprodução sonora, né? Fazendo a ligação para ver com o barulho da chuva, esse chiadinho aí. Chove, chuva. Aí você vê essa questão da aliteração também. Então, num pequeno fragmento, você vai observar sempre qual é a figura predominante. Ó, o que está dando a ênfase? Aqui, como nós estamos trabalhando com as figuras de sintaxe, né? A figura relacionada ao campo sintático, a construção da frase, a construção do período. Então, aqui está dando ênfase ao pleonasmo, ao efeito, né? Então, vamos dando sequência. Para que usamos figuras de linguagem? Ó, usadas para ornamentar a linguagem, para florear. São os recursos estilísticos que explicam alguns tipos de desvio linguístico empregados na linguagem literária. O que mais? Nós temos aqui também, dentro dos fenômenos característicos do discurso literário, existem também as figuras de sintaxe, que são responsáveis por produzir a sintaxe em comum ao texto. Vimos então aqui, amadinhos, ó, estudamos figuras de linguagem, figuras de som, harmonia, figuras de sintaxe e construção, figuras de pensamento, figuras de palavras ou semântica. Então, agora focando nas figuras de sintaxe ou de construção. Como já falei, vamos analisar a questão da estrutura, do período, né? Apresenta algum tipo de modificação na estrutura da oração.
A estrutura sintática do português compreende uma sequência lógica que se compõe dos seguintes elementos. Vamos ver aqui, ó. O nome, que é o elemento estático, o verbo, que é a ação, mais o complemento. Então, o elemento que revela uma situação. Certinho? As figuras de construção apresentam uma quebra exatamente na sequência lógica. Essa sequência que aparece aqui, né? Nome, verbo, mais complemento. Por meio da inversão dos elementos, da omissão, que já foi dita, da repetição deles. Então, você vai observar isso. Pode ser uma quebra, ó, inversão, ordem direta, omissão, deixar de escrever a palavra, mas mesmo assim você consegue interpretá-la, ou repetição. Então, aqui, ó, você tem o seguinte, ó, quando há uma ruptura dessa sequência lógica materializada pela inversão de termos, repetição ou até mesmo omissão deste, é justamente aí que as figuras em questão vão se manifestar. Então, aqui você tem um fragmento, né, de Alberto de Oliveira. E você vai observar aqui onde que está essa quebra, tá certo? Onde que houve essa ruptura, né, da sequência. Iam 20 anos desde aquele dia, quando com os olhos eu quis ver de perto, quanto em visão com os da saudade via. Então, o que você observa aqui? Ó, quando tem essa ruptura da sequência, inversão, repetição, omissão desse fato. O que acontece aqui? Você analisando, né? Foi uma omissão, foi uma repetição ou foi uma inversão que aconteceu nesse trechinho de Alberto de Oliveira? Então, ó, quando ele fala com os olhos, quis ver, é claro, ó, olha aqui, visão, via. O que acontece? Você percebe aqui a repetição, tá? Ó, ele tá dando ênfase, né? Ó, então ele tá usando isso para florear esse trechinho aqui. Então ele fez uso, né, desse recurso linguístico, né, para mostrar a ênfase, né, a repetição. Certinho? E quando acontece isso, qual foi a figura, né, de sintaxe que ele usou? Ó, o pleonasmo, tá certo? O que é um pleonasmo? Aí você vem, recurso linguístico que utiliza a repetição de um termo ou de uma ideia para dar maior ênfase ou clareza. Quais são as palavras? Quais foram os termos? Qual foi o recurso? Ele falou os olhos, né? A questão olhos, ver, visão e via. Tudo quer dizer a mesma coisa. Vi com meus próprios olhos. Você vai ver com o quê, amadinho? Aí você está fazendo o quê? Dando ênfase a um termo, tá bom? Para ter mais clareza, certo? Mas ainda não entendi, professor, o que é um pleonasmo. Mais outra aqui para vocês, ó. Temos aqui 3 exemplos. Ó, sorriu para a Holanda, um sorriso ainda marcado de pavor. Ó, se você fala sorriu, já sabe que é um sorriso. Então, tá dando ênfase, tá certo? Tá deixando mais claro, para ter mais... Quando fala claro, a questão da clareza mesmo. Vi claramente visto. A mesma coisa, ó. Vi e visto. O lumo vivo. Aos funcionários não lhe interessam tais medidas. A quem? A eles, né? Então, esse daqui, ó, dando ênfase. Esse lhes está relacionado a quem? Aos funcionários. Tá certo? Então, o que seria, né? O pleonasmo, a repetição desnecessária para reforçar, né,
ou enfatizar uma expressão. Então, aqui para vocês, ó, pleonasmo, repetição desnecessária para reforçar ou enfatizar uma expressão. Como um caso aí, então, da palavra vi com meus próprios olhos. O que você não pode confundir? Pleonasmo com vícios de linguagem, tá certo? Quando a intenção é reforçar uma ideia, é um pleonasmo, tá bom? Mas assim, entra menino para dentro, ó, se entrar, já é dentro, tá certo? Aí é vício de linguagem. Sai para fora, também é vício de linguagem. Então, você não pode confundir pleonasmo com vício de linguagem, tá certo? Vamos, então, para mais outra figura de construção. Nós temos aqui a elipse. O que é a elipse? Consiste na omissão de um termo facilmente identificável. Como assim? Como que é? Num termo, na omissão, ou seja, ele não vai aparecer, mas é fácil identificar. Estávamos felizes com o resultado dos exames. Então, aqui, o que foi omitido aqui? O que não apareceu? Quem é que fez essa ação? Então, automaticamente, quem que fala estávamos? Nós percebemos aqui que é da primeira pessoa, né? Do plural. Então, ó, foi omitido o nós. Nós estávamos felizes com o resultado dos exames. Tá certo? Então, a elipse é omissão do sujeito aqui, da primeira pessoa. Mas mesmo assim foi fácil de identificar. Aí você vai lembrar. Lembra lá do sujeito elíptico? Então, aqui, por causa do vem da elipse, da omissão. Tá certo? Rondó dos cavalinhos. Os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. O Brasil politicando, nossa poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro esmeralda. E minha alma anoitecendo. Manuel Bandeira. Aí você percebe, né, a omissão de um verbo, né? Os cavalinhos estão correndo, né? Aí você vai, os cavalinhos estão comendo. Então, o verbo está aí, não apareceu, tá certo? Mas fica fácil de identificar. Então, a omissão do verbo está sendo identificado pelo contexto do texto, beleza? Vamos lá. Saindo da elipse, que é a omissão de um termo, mas fica fácil de identificar, nós temos aqui zeugma, né? Que é uma outra forma de elipse. Só que qual é a diferença do zeugma para da elipse? Apesar dele ser, já é uma forma de elipse também. O que acontece? Ele aparece o termo, na segunda parte já não aparece, tá bom? Então, aqui, elipse caracterizada pela omissão de um termo já mencionado anteriormente. Ó. Davi cuidava do avô. Isabela, da avó. O que está marcando aqui? Apareceu anteriormente, já na segunda parte não aparece. Tá certo? Por isso que fala que é o zeugma. Rogério gosta de geografia. E eu de português. Então, aqui é a omissão do segundo termo, né? Verbo gostar. Franco gosta de matemática e eu de português. No céu há estrela, na terra, você. Então, aqui você vê, o termo é mencionado na primeira parte, tá certo? Já na segunda não é mencionado. Então, essa daqui é uma forma de elipse. Chama-se o quê? Zeugma. Saindo de zeugma, vamos aqui agora para anáfora. O que é anáfora? É a repetição, né, de uma expressão, tá certo? Da mesma palavra sempre no início de uma oração. Então, costuma-se usar bastante em letras de música, nas poesias, tá certo? Aqui nós trouxemos o exemplo de Manuel Bandeira, A Estrela.
Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha luzindo no fim do dia. Então, aqui as expressões vi uma estrela e era uma estrela. O que vocês perceberam aí, ó? Sempre no início, né, da oração começou com essa expressão, tá certo? Com as mesmas palavras, tá certo? Vi uma estrela, era uma estrela, ó, a repetição, tá? Sempre no início da oração. Agora, um trechinho da música de Tom Jobim. Aí você vai perceber aqui, ó. Águas de março. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Então, aqui já apareceu o quê? Né? Lá, no Manuel Bandeira, houve uma frase, né, que foi repetida sempre no início, né? Aí é, vi uma estrela, né? E aqui só foi usado o quê? Um termo, somente o verbo. É. Então, aí você já está tendo essa repetição sempre no início. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, esse já é o quê? Anáfora. Tá certo? Repetição da mesma palavra sempre no início de uma frase, do verso, da oração. Certo? Anáfora, repetição de palavra no início da oração. Vamos lá mais para vocês aqui. Nós temos grande no pensamento, grande na ação, grande na glória, grande no infortúnio. Ele morreu desconhecido. O que vocês observaram aí? Sempre, ó, a repetição da palavra o quê? Grande. Tá certo? Marcando o início. Mas para vocês temos aqui mais outra, né? De Carlos Drummond de Andrade. Ó. Acorda, Maria, é dia de matar formiga. Formiga aqui, ó. De matar formiga, de matar cascavel, de matar estrangeiro, de matar irmão, de matar impulso, de se matar. Então, essa daqui, ó. Esse de matar, de matar, de matar, de matar, sempre no início nós temos o quê? Anáfora. Agora, essa questão nós falamos lá no início, né? O quê? Do pleonasmo, né? O que é um pleonasmo? Né? Ele consiste na repetição da palavra ou na ideia contida. Sua principal função, quando na linguagem literária, é conferir o quê? Clareza ou ênfase. Então, nós temos aqui. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri, um sorriso pontual. Me beija com a boca de hortelã. Então, aqui esse sorrir, um sorriso, já é o quê? O pleonasmo. E, como foi dito, né, anteriormente, quando iniciou, foi com a abertura, né, da letra dessa música de Jorge Benjó. Chove chuva, chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece para Deus Nosso Senhor, para a chuva parar de molhar o meu divino amor. Então aqui, ó, esse chove chuva, para que repetir? Se chove, já tem chuva, né? Então é para dar ênfase. Certinho? Beleza? Agora, anacoluto, né? A quebra na estrutura gramatical da frase. Esse é um recurso muito empregado na transcrição de diálogos, técnica que procura reproduzir na escrita a língua falada. Então, nós temos aqui, ó, esses alunos da escola, não se pode duvidar deles. Deles quem? Desses alunos aqui, vamos dar ênfase, tá bom? Tá enfatizando, né? Ó, o desgraçado tremiam-lhe as pernas, sufocando-lhe a tosse. Né? Esse termo, uma linguagem expressiva, focando algo na estrutura, nessa quebra. Sim, foi que nem um temporal, foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim. Ou quem sabe os ventos,
pondo fogo numa embarcação, os 4 elementos num momento de paixão. Então, você já percebe aqui, ó, que está o termo em destaque, né? Essa questão do anacoluto, né? Que quebra a estrutura gramatical. Como já estamos falando da sintaxe. Sempre vai mexer na estrutura. Aí nós temos aqui, né? Relembrando um pouquinho para vocês, né? Essa questão da conjunção, né, das conjunções, aí você vai lembrar. Polissíndeto, ou seja, repetição da mesma conjunção, poli, várias vezes, e assíndeto, que é a ausência de conjunção. Então, nós temos aqui, o que é essa questão de polissíndeto e assíndeto? As duas figuras de sintaxe possuem funções opostas. Uma, no caso, é o exagero, né? A repetição, e a outra é a ausência. No polissíndeto, ocorre a repetição das conjunções coordenativas, tá certo? No assíndeto, é a ausência das conjunções. Então, vamos ver essa questão do polissíndeto. Vão chegando as burguesias pobres e as criadas das burguesinhas ricas e as mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Então, esse E é uma conjunção aditiva, que dá a ideia de soma, tá certo? E tá dando aqui essa uma construção sequencial, tá certo? Da ideia de soma. No assíndeto, a característica principal é a ausência das conjunções. Nós temos aqui um trechinho de Machado de Assis. Aí você vai procurar a conjunção ou as conjunções. Vê se aparece assim essa questão das coordenadas, tá? Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a pouco. Todas 4 pegando-se, apertando-se e fundindo-se. Ele não fez uso de conjunções, certo? O que ele fez? Ele usou o quê? A marcação pela pontuação. No caso aqui, o uso da vírgula, certo? Vamos lá, então, amadinhos. Agora, a silepse. É uma outra, né, figura de sintaxe que você vai observar que a silepse, ela pode ser de gênero, ela pode ser de número e ela pode ser de pessoa. Como assim, amadinha? Então, aqui você vai observar o seguinte, que a silepse é a concordância que se faz com um termo que não está expresso no texto, mas sim com a ideia que ele, nesse termo, vai representar ou representa. Então, aqui na silepse de gênero, você vai lembrar assim, gênero, lembra o quê? Masculino e feminino, certo? Então, aqui, ocorre a silepse de gênero quando a concordância se faz com a ideia de que o termo comporta. Então, vamos ver aqui, de gênero. Aí nós temos aqui a bonita, Porto Velho, sofreu mais uma vez com calor intenso. Então, esse a bonita aqui, ó, tá fazendo a concordância com a ideia. Porto Velho é o quê? É uma capital, é uma cidade. Então, ó, falar poderia colocar a questão da cidade. Então, essa fez a concordância, né, com a ideia. Ó, então, ele vai com a ideia de cidade, a ideia de capital. Então, é gênero. Por isso que ele fez o uso de bonita. Vossa Excelência está preocupado. Então, aqui, ó, esse preocupado, né? Pode ser uma pessoa com a ideia, né? Do gênero masculino, por isso que usou preocupado. A velha São Paulo cresce a cada dia. Então, a velha, então, a cidade, tá certo? Por isso que foi usado velha aqui. Então, você quando falar da questão da silepse de gênero, é a concordância com a ideia,
né, relacionada ao termo. Agora, a silepse de número, né? O número, você vai ver singular ou plural, tá certo? Então, você vai esquecer aqui essa questão, quando fala das figuras de sintaxe, usando a silepse, essa questão da concordância gramatical. Não é com concordância gramatical, tá bom? É a concordância relacionada à ideia, tá bom? Então, ocorre quando o verbo da oração não concorda gramaticalmente com o sujeito da oração, mas com a ideia que nele está contida. Então, a procissão saiu. Então, aqui se fosse analisar, está corretamente, a concordância foi feita. Porque procissão dá ideia de um coletivo, de uma multidão, mas, porque o coletivo fica na terceira pessoa do singular, tá certo? Mas aí, logo em seguida, aqui, andaram por todas as ruas da cidade de Salvador. Esse andaram, né, relacionada, né, às pessoas que faziam parte da procissão, tá certo? Então, aqui fez a concordância com a ideia, né? Aí você lembra, se falaram andaram, já é número, tá certo? Colocar no plural. Aí vão dizer assim, como vai a turma? A mesma coisa aqui, estão bem. Olha só, com a questão do coletivo aí, né? Com a silepse de número. O povo cria, ou melhor, o povo corria por todos os lados e gritavam muito alto. Então, a ideia contida, né? Nessa questão aqui, que são várias pessoas que estavam gritando. Então, por isso que foi colocado, né? Silepse de número. Saindo da silepse de número, vamos agora à silepse de pessoa. Aí você vai analisar. Que pessoa é? Desculpa. A pessoa do discurso. Aí você lembra, primeira, segunda, terceira pessoa do discurso. Tá certo? Então, aqui ocorre quando há um desvio de concordância. O verbo, mais uma vez, não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está inscrita no sujeito. Então, aqui, diz que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Então, aqui, esse cariocas, e foi usado o quê? Na primeira pessoa, tá certo? Do plural. Aqui, no caso, se eu falo os cariocas, são, né? Mas qual é a ideia que ele quer? Que ele está incluso também. Então, por isso que falou somos, que está na primeira pessoa do plural. Os agricultores temos orgulho do nosso trabalho. Então, aqui também fazendo a concordância, né? De pessoa, né? A silepse de pessoa. Com a ideia. O que não compreendo é que, como os brasileiros persistamos em aceitar o quê? Essa situação. Então, aqui hoje o brasileiro seria a terceira pessoa do plural, mas a concordância foi na primeira pessoa do plural, tá certo? Vai concordar não com o sujeito, né? Mas com a ideia. Por isso que é silepse de pessoa. Então, aqui mais para vocês essa questão aqui, para ficar marcado. Nós temos aqui, São Paulo é suja. Nós temos silepse de gênero, porque a ideia que está por trás, cidade. Um bando de mulheres gritava assustada. O que nós temos aqui? O sujeito está no singular, mas a parte especificada aqui, de mulheres, então concordância de número, tá certo? E aqui nós temos a silepse de pessoa. Todos os atletas, terceira pessoa, estamos, primeira pessoa, preparado para o jogo. Aí é silepse de pessoa. E todos seguimos para o baile de formatura. A mesma coisa, que terceira pessoa do plural e o verbo está na primeira pessoa do plural. Tá certo? Que, para fechar, né, esse primeiro momento,
que fala as figuras de sintaxe ou de construção? Está relacionada a quê? A estrutura do período, né? Que haverá sempre uma quebra na estrutura. Ou por omissão, ele vai lá, vai fragmentar. Por omissão, por repetição, tá certo? Ou por parte de concordância. Beleza? Ficamos por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna para quê? Para nossa revisão. Até lá!